Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 7, verso número 16, do 16 até 21. Evam chintayatastasya maguno bhagavan grihat brihaspatir gato drishtam gatim adhyatma mayaya. Evam, assim, Chintayata, enquanto pensava com muita seriedade, Tasya, ele, Maguna, Indra, Bhagavan, o poderosíssimo, Grihat, do seu lar, Brihaspati, Gata, se foi, Adrishtam, invisível, Gatim, a um estado Adhyatma, devido a ser altamente elevado em consciência espiritual. Maya, mediante sua potência. Então, as traduções até o 21. Enquanto Indra, o rei dos semideuses, pensava dessa maneira e arrependia-se em sua própria assembleia, Brihaspati, o poderosíssimo mestre espiritual, compreendeu-lhe a mente. Então, sendo espiritualmente mais poderoso que o rei Indra, Brihaspati tornou-se-lhe invisível e saiu de casa. Embora dispusesse da ajuda de outros semideuses, Indra, que o procurou diligentemente, não conseguiu encontrar Brihaspati. Então Indra pensou: ai de mim, meu mestre espiritual ficou insatisfeito comigo. E agora não tenho meios de alcançar boa fortuna. Embora estivesse cercado de semideuses, Indra não podia obter paz mental. Ao tomarem conhecimento da lastimável condição do rei Indra, os demônios, seguindo as instruções do seu guru Shukracharya, tomaram as armas e declararam guerra aos semideuses. As cabeças, coxas e braços dos semideuses, juntamente com as outras partes de seus corpos, foram feridos pelas flechas afiadas dos demônios. Os semideuses, encabeçados por Indra, não viram outra saída a não ser aproximarem-se imediatamente do Senhor Brahma, a quem deveriam prostrar suas cabeças para obterem refúgio e instrução adequada. Ao ver os semideuses vindo em sua direção, tendo seus corpos gravemente feridos pelas flechas dos demônios, o poderosíssimo Senhor Brahma apaziguou-os com sua grande e imotivada misericórdia e disse-lhes as seguintes palavras. O Senhor Brahma disse: ó melhores dos semideuses, infelizmente, devido à loucura resultante de vossa opulência material, deixastes de dar a Brihaspati recepção condigna quando ele foi até vossa assembleia. Porque conhece muito bem o Brahman Supremo e exerce pleno controle sobre os sentidos, ele é o melhor dos Brahmanas. Portanto, fico muito surpreso de saber que cometestes para com ele tamanha desfaçatez. Então aqui temos um significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. O Senhor Brahma reconhecia as qualificações brahmínicas de Brihaspati, que devido ao fato de conhecer o Brahman Supremo, era o mestre espiritual dos semideuses. Brihaspati exercia pleno controle sobre os sentidos e a mente, e, portanto, era um Brahmana qualificadíssimo. O Senhor Brahma repreendeu os semideuses porque eles deixaram de prestar o respeito devido, o respeito merecido por este Brahmana, que era
o guru deles. O Senhor Brahma queria incutir nos semideuses o conceito de que o guru deve ser desrespeitado, que o guru não deve ser desrespeitado em nenhuma circunstância. Quando Brihaspati entrou na Assembleia dos Semideuses, eles e seu rei Indra julgaram ser isso um fato corriqueiro. Como ele vinha todos os dias, pensaram eles, por que então mostrar-lhe respeito especial? Como se afirma, familiaridade gera negligência. Estando muito insatisfeito, Brihaspati imediatamente deixou o palácio de Indra. Assim todos os semideuses, encabeçados por Indra, tornaram-se ofensores aos pés de lótus de Brihaspati, e o Senhor Brahma, tomando conhecimento disto, condenou essa negligência. Numa canção que cantamos todos os dias, Narottama Das Thakura diz que Chakshudana Vilajay Jame Jame Prabhusei. O Guru dá ao discípulo compreensão espiritual e, portanto, vida após vida, o Guru deve ser considerado seu mestre. Em nenhuma circunstância deve o Guru ser desrespeitado, mas os semideuses, estando arrogantes de suas posses materiais, foram desrespeitosos a seu vídeo. Portanto, o Srimad Bhagavatam, 11º canto, aconselha que Acharya Mam Vijaniyam Navamanyeta Karhich Namartya Budhya Suyeta. Sempre se deve oferecer respeitosas reverências ao Acharya. Ninguém jamais deve invejar o Acharya, considerando um ser humano comum. Hare Krishna. Hare Krishna. Esses versos aqui então são excelentes para uma segunda-feira. Um dia que a gente está cansado, querendo silêncio, querendo ficar tranquilo, porém a gente sabe que o banco espera a gente, pelo menos a mim espera. O banco espera e outros compromissos esperam e a gente precisa estar no batente. Então, eu vou contar uma coisa muito íntima, ainda bem que não está gravando. Esse verso começa com a palavra Evam. Evam, em sânscrito, a pronúncia é assim, mas se fosse lida em inglês seria Ivan. Então, toda vez que tem um verso desse que Hridayananda Maharaj dá aula, vocês podem imaginar o que acontece, porque meu nome é Ivan. Então ele faz 1001 brincadeiras. E se Chandramukha está presente, Chandramukha Swami, então eles repetem vários versos do Bhagavad Gita que começam com essa palavra, e então começam a fazer um repente daqui do Nordeste, falando e dizendo como essa pessoa que nasceu com esse nome é especial. Mas é só uma brincadeira. Aqui a palavra é Evam. Esse é sempre meu argumento. Se o senhor é um sanskritista, não pode pronunciar uma palavra errada. Aí ele dá 1000 argumentos da gramática do sânscrito e eu me rendo rapidinho para acabar a brincadeira o mais rápido possível. Porque essas brincadeiras, quanto mais a pessoa resiste, mais ela continua. Né? Bom, então eu não posso deixar de lembrar dele, mas uma bobagem quis compartilhar com vocês nessa manhã de segunda-feira, para ser um pouco poético. Mas aqui o tema é bem importante e a gente precisa compreender como funciona, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar atento para os mitos que surgem em torno disso em relação aos outros.
Esse é um tema que nós devemos absorver internamente e devemos entender a posição do mestre espiritual. Mas não é um tema que a gente tenha que ficar olhando a vida do outro para ver se o outro está ofendendo ou não está ofendendo o mestre espiritual. A gente precisa observar isso com um exame de consciência. Exame de consciência é uma atividade exercida e estimulada na Igreja Católica desde o catecismo, quando criancinhas começam a estudar a filosofia e teologia da Igreja Católica e precisa compreender tudo, desde criancinha. Então, esse é um tema bem apresentado na Igreja Católica e nós precisamos estar atentos em relação a isso. Então, aqui, os semideuses, por terem ofendido, através do seu líder, terem ofendido Brihaspati, porque se o líder não levantou, então todos os outros pensam, se Indra não levantou, vindo o nosso mestre espiritual, por que eu vou levantar? E a etiqueta com relação ao guru é muito interessante, é muito complexa. E, por exemplo, a etiqueta védica em relação ao guru é que a pessoa cozinha e leva para o guru. Ela não oferece como a gente oferece. Os Vaishnavas fazem diferente, né? Os Vaishnavas oferecem e já levam para o guru oferecido. Na cultura védica, não oferece. Então, o guru come primeiro. Depois que ele come, todos comem. Então, essa é a etiqueta védica. Ninguém pode comer antes do mestre espiritual. Então, junto com essa regra de etiqueta, tem a regra de etiqueta também para o brahmachari, que se o guru não chama para comer, o brahmachari não deve comer. Então, ele deve jejuar. O guru tem que chamar o brahmachari para comer. Certa vez, Prabhupada conversou sobre isso e disse, mas não se preocupem, eu sempre chamo vocês. Podem comer porque eu sempre chamo vocês. Prabhupada falou isso porque ele queria fazer a diferença entre a etiqueta védica e a etiqueta Vaishnava. Na minha experiência pessoal, eu convivi numa comunidade de indianos e então tudo que eu pedia para eles, eles faziam. E uma vez um devoto eles eram professores da universidade, e uma vez um devoto estava fazendo doutorado e um dos indianos era o orientador do devoto Hare Krishna em doutorado. Então o devoto me disse, desculpa, eu não tenho vindo muito aqui porque eu estou muito atarefado, que o meu professor, meu orientador é muito exigente, então eu estou muito atarefado, desculpe eu não ter vindo. Aí eu falei, eu estou indo para a casa dele agora, ele me convidou para uma conversação lá, eu estou indo para a casa dele. Gurudev, então por favor, peça a ele para ser mais mansinho comigo, porque ele é muito exigente, muito bravo. Aí eu fui, ouvi aquilo assim, sem muita importância. Cheguei lá, aí cumprimentei e ele disse, o tal devoto não veio. Aí eu disse, não, ele não veio, porque ele está muito atarefado, sempre estudando e tal. A gente nem teve oportunidade de conversar. Mas eu encontrei com ele agora, na hora que estava saindo, e ele me pediu para pedir ao Senhor para ser mais moderado com ele, porque ele disse que o Senhor é muito exigente. Imediatamente ele fez assim. Aí ele fez assim, acolhendo, né, o meu pedido, virou um pedido. Eu não sabia que estava virando um pedido tão sério. Eu queria brincar com ele. Né? Aí ele acolheu, e depois, poucos dias depois, o devoto veio me dizer, ele mudou da água para o vinho. Agora ele me trata com o máximo de respeito, consideração, compreensão, e está me orientando de outra maneira.
completamente diferente. Uma indiana, a gente um dia combinou para levar para a sala. Cada um leva um prato, vamos fazer um festival e cada um leva um prato. E elas levaram, estava todo mundo de olho nos pratos que elas levaram, que era cada coisa assim que elas caprichavam também, iam buscar lá na receita da avó, da bisavó delas, para cozinhar para a gente. Então, elas levaram tudo. Quando chegou na hora de servir, aí eu disse, né, ladies first, e primeiro também os visitantes também, vamos lá. E ela, não, primeiro o guru. Se o guru não come, ninguém pode comer. Mas já estava tudo oferecido. A gente já tinha levado lá para dentro, já tinha oferecido e tal. E ela dizia, não, o guru primeiro. E eu queria fazer o movimento contrário. Eu queria servir todo mundo, queria estar ali encurtando as distâncias entre o guru e as pessoas. Porque a tendência é endeusar, idolatrar, fanatizar e depois rejeitar. Essa é a tendência. O movimento natural é exatamente esse: endeusar, idolatrar e depois rejeitar. A pessoa se cansa disso, fica fanático e depois rejeita. Então, o que eu queria que eles compreendessem como o Vaishnavismo é, que Chaitanya Mahaprabhu fez coisas muito diferentes. Uma, por exemplo, ser convidado para uma assembleia só de sannyasis e ele se sentar do lado dos sapatos. Então, depois de muito tempo, chamaram ele para entrar. Saia daí de onde estão os sapatos, que é um lugar sujo. Por que está sentado aí no lugar sujo? Então, a relação com o mestre espiritual é guiada por 3 níveis de etiqueta. A mesma etiqueta que nós guiamos para receber um convidado ilustre, um convidado especial, os nossos pais quando vem à comunidade, os nossos vizinhos, que devem ter uma importância sempre muito especial, porque é assim a etiqueta ocidental. E também devemos compreender a etiqueta védica pela gravidade que dá a determinadas situações. O conceito védico é o conceito original. E depois ao conceito Vaishnava. E qual é o conceito Vaishnava que lidera a etiqueta Vaishnava? O conceito Vaishnava que lidera a etiqueta Vaishnava é o conceito da compaixão. Não é o conceito da autoridade. O que lidera é o conceito da compaixão. Não é o conceito da autoridade. Na cultura védica é o conceito de autoridade. Enquanto que quem é a autoridade aqui? Isso é védico. Quem e como podemos acolher e receber a todos? Esse é o conceito Vaishnava. O conceito ocidental faz até um equilíbrio entre isso. Recebe as pessoas ilustres de uma determinada maneira, recebe as autoridades de uma determinada maneira. Mas tudo isso está mudando muito. Uma vez eu recebi o prefeito de Pindamonhangaba na nossa escola. Eu era o diretor da escola, na nossa escola em Pindamonhangaba. E ele veio com uma comitiva. E eu recebia e entrava de sala em sala apresentando. Na primeira sala eu apresentei. Este é o prefeito, tinha treinado os alunos para ficarem todos de pé, aquela coisa. Esse é o prefeito, aqui fulano de tal, esse é o vice-prefeito, aqui é a secretária, e parei aí, mas tinha mais uma pessoa. Então, quando o prefeito foi falar, ele disse: bom dia, meninos, meninas, eu estou muito feliz de estar aqui, eu queria apresentar também o nosso motorista. Então eu fui e dei o nome do motorista. Para mim foi um tapa de luva na cara, porque eu não tinha apresentado o motorista. Mas eu não apresentei porque quando eu recebi eles, o motorista estava fechando o carro e não chegou, e não foi apresentado a mim. Então eu não fui apresentado ao motorista. Só que na hora de entrar na sala eu entrei e pedi para eles entrarem e o motorista entrou.
Aí eu também, né? Pô, demais, né? Que etiqueta é essa? Aí, na segunda sala, eu já apresentei todos e o motorista também. E assim fui fazendo todas as várias salas, porque a escola é enorme. Bom, então a etiqueta é muito importante de ser compreendida. E qual é o conceito original da etiqueta é o mais importante de ser compreendido. Nós estamos numa situação muito desamparada. Nós estamos com a comunidade de demônios e a comunidade de semideuses dentro de nosso próprio coração. Imaginem, hein? Porque houve época que eles viviam em universos diferentes. Depois eles vieram viver no mesmo universo. E agora, com a Era de Kali, o que está acontecendo? Eles estão vivendo, eles têm livre acesso ao nosso coração. Demônios e devotos têm livre acesso ao nosso coração. Não tem porta que o nosso coração, que os demônios não consigam abrir para penetrar no nosso coração. Isso é uma imagem figurativa, evidentemente. Estou usando essa linguagem figurativa para dizer o quê? Para dizer que o problema real está dentro de nós. O problema real não está numa comunidade de demônios, não está numa comunidade de devotos. O problema real está dentro de nós mesmos. Através do cultivo dos nossos desejos, nós temos uma visão de mundo. Nós conseguimos enxergar o mundo. Quem tem experiência em determinado assunto, observa o mundo de acordo com a sua experiência. Por exemplo, no Nordeste, nós estamos acostumados a economizar água. E então, uma das primeiras coisas que os estudantes do Instituto aprendem quando chegam no Instituto é que devem economizar água. E cada vez que tem uma torneira aberta, eles estão lavando o prato, conversando com o outro, e a torneira está aí jorrando água, eu dou uma vertical. Inclusive, posso contar aqui, dar um testemunho, que a primeira vertical que o campeão de verticais do Instituto, que foi o Shri Bhakti, recebeu, muito conhecido e querido, a primeira foi exatamente essa. Eu disse para ele: você não está vendo que a torneira está aberta e você não precisa dela? Foi a primeira. Ele tinha uma semana que tinha chegado e estava deixando a água correr solta. Quando chegou até o final do ano, ele tinha uma coleção de verticais e tinha até um mantra, já eu dizia: Shri Bhakti, diretoria. Ele já sabia que ia rolar uma vertical em cima. Bom, então o tema é um tema para uma reflexão introspectiva, uma reflexão nossa. Nós não precisamos ficar com medo da associação com o mestre espiritual. Nós não precisamos ter isso, especialmente porque os mestres espirituais, Vaishnavas, estão sempre interessados em acolher as pessoas, em trazer para perto de si. Porém, mesmo os mestres espirituais Vaishnavas têm seus compromissos e às vezes estão focados em algo e negligenciam alguma situação. Às vezes eles estão presentes em uma determinada situação e não enxergam determinadas pessoas. E falam com outras e tudo, mas não enxergam determinadas pessoas. Isso pode parecer uma negligência, mas o discípulo não tem que inverter a etiqueta. Ele tem que compreender a etiqueta, mas ele não precisa também inverter a etiqueta e transformar o que é Guru Aparada em Sishya Aparada. Sishya Aparada é ofensa ao discípulo. Então, ele não precisa inverter isso e se ofender com o mestre espiritual. Esse conceito tem que estar intrínseco. E sempre que houver alguma situação que o mestre espiritual chame a atenção do discípulo, o discípulo tem que compreender a sua posição e dizer: eu estou diante do representante de Krishna. Se Krishna está me colocando nessa situação, eu preciso então
ver essa situação como uma lição para o meu aprendizado, uma lição para o meu aprimoramento. E essa é a primeiríssima recepção de uma vertical que o discípulo deve receber. Ele não deve inverter a etiqueta e se considerar ofendido pelo guru. Isso a gente precisa discutir aqui, né? É o tema aqui que calhou para mim falar disso. Quem manda eu gostar de aula do Bhagavad? Agora calhou, ainda mandei chamar o Maharaj falou, não, eu ouvi quando ele disse. Então, esse tema é um tema que faz parte da nossa relação e faz parte da nossa cultura. Nós precisamos compreender isso à luz da etiqueta Vaishnava e precisamos compreender isso sabendo qual é o objetivo que queremos aceitar, que queremos alcançar e qual é o sucesso desejado, para alcançar o sucesso desejado. Que sucesso é esse? Krishna Prema Bhakti, amor puro por Krishna. Esse é o nosso sucesso, é o sucesso almejado. Por isso, nós evitamos as ofensas. A primeira ofensa é blasfemar os devotos. E nós ainda dizemos, os devotos e devotas, Vaishnavas do Senhor, que têm dedicado a sua vida à propagação dos santos nomes. Entre os Vaishnavas existe um Vaishnava mais significativo para nós, que é o nosso mestre espiritual. Então, essa ofensa guru aparada está na mesma classe de ofensa de Vaishnava aparada. Se Vaishnava aparada é tão significativa, imagine guru aparada. Então, mas agora tem um tema também que é tratado no Bhakti Rasamrita Sindhu, que é Jana Aparada. Jana Aparada. O que significa? Ofensa às pessoas em geral. Ofensa às pessoas em geral. E isso também atrapalha o nosso desenvolvimento. Então, observem como o Vaishnavismo é amplo. Ele vai agora às pessoas em geral, porque não apenas os Vaishnavas. Eu também posso contar uma história, uma experiência minha, pessoal. Eu estava recebendo uma jornalista que era vizinha de Nova Gokula, uma fazenda vizinha, ela morava lá. Ela era jornalista e plantava punks, que na época que ninguém nem sabia o que era isso, sei lá, quase 40 anos atrás, ela plantava plantas alimentícias não convencionais, punks, e também plantava ervas medicinais. E tinha um programa na televisão, era apresentadora de um programa de televisão. Um dia nós saímos com as crianças do Gurukula numa carroça para dar uma volta na vizinhança. Então, todos aqueles meninos bonitos, meninas, numa carroça, e era uma charrete, na verdade, grande. E eu e o Kelly Paraina na frente, com os 2 cavalos puxando. Então, quando ela viu aquela cena, ela parou, pediu para a gente parar e perguntou: quem são vocês? Ela não conhecia a gente. Quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui? Parece que eu estou numa serra. Jornalista é assim, né? Falador. Né? Então, eu estou aqui numa serra, vim para aqui procurando refúgio, fugir da civilização. Não tem nem asfalto aqui. E agora eu vejo uma figura dessa completamente, porque a gente só andava de dor, de tira, tem tudo, os meninos também. As meninas de sari, cabecinha coberta com a presilha aqui para não cair o negócio, né? E então ela viu aquilo e achou a coisa mais linda do mundo. Aí imagina, né? Um papo desse, a gente já pulou da charrete, já pegou as crianças para brincarem por ali. E a gente começou a conversar. E ela ficou encantada e colocou o filho dela na nossa escola. Então, o nome do menino era Sereno.
Porque ela era daquela geração que, né? O primo também é sereno. Então, é uma geração que colocou o nome dos filhos assim, oh meu Deus. Não, a Aurora é muito comum. Alba? Hã? Alba? Tem muitos nomes assim. Moreno, por exemplo, o Caetano Veloso, na mesma época, colocou o nome do filho dele Moreno. E por aí, muita coisa. Muitos nomes assim. Tem essas pessoas com esses nomes. Então, ela um dia disse para mim, veio conversar comigo, assim, por alguma razão. Eu falei, a gente tem que ter cuidado para não ofender os devotos e tal. Aí ela disse, não apenas os devotos, né? Não ofender ninguém, não ofender ninguém. Aí eu nunca mais esqueci, né? Era Jana a parada. Ela estava falando de algo das escrituras. Jana a parada. E a gente tem que se aprimorar a cada momento. A gente não deve ofender os devotos e a gente não deve ofender as pessoas. A gente deve cuidar dos devotos e a gente deve cuidar das pessoas. Agora, quando a ISKCON está se voltando para cuidar dos devotos, o Krishna West vem e diz, não, vamos cuidar de todo mundo, dos devotos e das pessoas também. Então, essa é a grande diferença do projeto Krishna West para o projeto tradicional da ISKCON. Porque o projeto Krishna West é voltado para cuidar das pessoas em geral. Enquanto que a ISKCON tradicional é voltada para cuidar dos devotos em geral. Enquanto nós ainda estamos lutando para aprender a cuidar entre nós, o Krishna West está dizendo, cuida de todo mundo, cuida do vizinho, cuida da galera que está na rua, cuida das pessoas que estão recebendo o livro no Sankirtan. E por aí vai, né? Então, então nós estamos num tema que tem muito o que se falar. Eu preferi falar de todos esses temas mais distantes do núcleo central, porque o núcleo central já é muito conhecido. E eu quis falar de outras experiências e de outras coisas que estão mais adaptadas à nossa realidade. Nós devemos adotar as 3 etiquetas: a etiqueta ocidental, a etiqueta védica e a etiqueta Vaishnava. E com toda essa riqueza, cuidar dos devotos, cuidar das devotas, cuidar das pessoas, cuidar do meio ambiente, cuidar de tudo. Nós devemos estar inteiramente preparados para cuidar dos outros. Agora vem a célebre pergunta: e de mim? Quem vai cuidar? E de mim? Quem vai cuidar? Né? Então, quem vai cuidar? Krishna vai cuidar. Nós cuidamos das pessoas e Krishna vai cuidar da gente. Conheço muitos casos, o cuidado máximo é na hora da morte. E nós conhecemos muitos casos já de pessoas que morreram e que na hora H Krishna cuidou para que ele pudesse relembrar toda a sua vida devocional. Um discípulo de Prabhupada, argentino, da época da luta contra a ditadura, que é a mesma faixa etária minha, amigo, discípulo de Prabhupada, conhecido da gente, tudo no Brasil, viveu no Brasil, terminou por se afastar do movimento e se envolveu com o mundão outra vez. E nesse envolvimento ele se envolveu com uma mulher casada. E ele visitava o templo todos os dias no mesmo horário, em um lugar fora do Brasil, não é no Brasil, aqui na Brasil. Ele visitava o templo todos os dias. E tinha uma devota pujari daquela época, né? Toda assim, Brahmacharini, que não falava, não olhava para ninguém, só para a deidade. Aquela Brahmacharini típica, muito séria. Então, ele ia lá todos os dias. E quando o marido da mulher descobriu que estava sendo traído e procurou saber quem era, identificou ele e identificou a rotina dele, decidiu abordar ele na esquina do templo. E abordou com uma faca e esfaqueou a barriga dele toda.
Então ele entrou no templo, já assim, botando sangue para fora e todo ferido. E quem estava recebendo, quem estava na frente, cheio de parafernália para adorar Tulasi. E ali, porque a Tulasi estava no altar, e tem uma adoração que aqui a gente não faz, nós temos uma adoração que não é só o puja, uma adoração que banha Tulasi, que oferece flores das deidades, flores do mestre espiritual e tudo, e aguinha, marra água, não sei o quê. Então ela estava com tudo isso na mão, toda pujari clean, toda limpinha, e o camarada entra. Na mesma hora, ela entendeu tudo, ela gritou pedindo um carro, aí entrou no carro, colocou o sujeito com a cabeça no colo dela e começou a dizer para ele: Prabhu, você é um devoto, você é um discípulo de Prabhupada, agora é hora de você lembrar de Krishna, cantar Hare Krishna. Ele estava muito consciente. E é hora de você cantar Hare Krishna, de você lembrar, de você pensar em Krishna e tudo. E vai indo pensando, né? E ele ali, interagindo com ela, e ele morreu na mão, no colo dela, ouvindo o mantra Hare Krishna. Ouvindo essa pregação e o mantra Hare Krishna. Vai dizer que Krishna não cuida da gente? Krishna cuida da gente. A gente tem que cuidar das pessoas. É dando que se recebe, já dizia Francisco de Assis. Né? Ó, gente, eu não sou assim tão carola, não. Eu tenho falado, né, da Bíblia, da Igreja Católica, e agora estou falando até de São Francisco de Assis. Mas é dando que se recebe. Então, esse rapaz foi salvo, e nós temos a oportunidade, se nós cuidamos das pessoas, Krishna vai cuidar da gente. E se Krishna não cuidar da gente, a gente recebe como misericórdia de Krishna e pensa: eu estou me purificando de algo que eu fiz que eu nem sei o que é, mas certamente Yamaraj sabe. E Krishna também sabe o que Yamaraj sabe. Então Krishna foi lá no livrinho de Yamaraj e disse: para ele se purificar dessa atividade que ele cometeu e tem tal reação para pagar, eu vou dar esse sofrimento para ele. Mas eu vou diminuir um pouquinho, porque ele é tão legal que ele me oferece, embora que oferece sandesh, rasagula, vegetais sábios deliciosos, água. Então eu vou purificar esse sujeito e vou diminuir o sofrimento dele. Esse é Krishna. É o Krishna todo-poderoso. Todo-poderoso. Krishna tem o poder completo sobre tudo nesse mundo. Ele pode fazer o sol não se pôr, levantar. O Mahabharata, os filmes do Mahabharata mostram o sol voltando. Não é não, Guru? É verdade. Eu não vi ainda não, mas o Guru Krishna já me contou. Então, imaginem, Krishna pode fazer coisas assim miraculosas, mudar toda a natureza material. E ele, quando fala isso no Bhagavad Gita, o que ele diz depois? Esse é o meu poder místico. Ele sempre diz isso, toda vez que ele fala no Bhagavad Gita, que ele interfere nas coisas naturais, ele diz: esse é o meu poder místico. Está lá, está escrito, está aqui no Bhagavad Gita. Então Krishna é essa pessoa que tem esse poder extraordinário sobre tudo que existe. Este conceito é um conceito universal de Deus em todas as religiões monoteístas. Outras religiões que não são monoteístas compartilham algumas atividades, algumas características de Deus em outras entidades. Mas todas as religiões monoteístas sabem que Deus é a pessoa todo-poderosa e é onisciente, onipresente, está em todos os lugares. Nós não precisamos temer. Ele está em todo lugar. Nós nunca estaremos sozinhos. Nunca estaremos sozinhos. Nem em Honduras, atravessando o país em guerra. Daruka teve essa experiência de atravessar um país em guerra sozinho, de carro, e ser barrado várias vezes, desafiado, correndo o risco de ser saqueado, assassinado e tudo. Mas Krishna protegeu. Então, todos nós temos, os sankirtaneiros têm inúmeras experiências.
inúmeras experiências da presença de Deus. Eu posso contar mais uma. Um garoto em Recife começou a escrever histórias do Bhagavatam com a linguagem dele. Tinha 16 anos. E a mãe, era uma devotinha, nós todos baixos, vinha falar comigo sobre, estava separada do pai, vinha falar comigo sobre o filho. E o menino dava, já tem muitos anos, o menino me mostrou o livro que ele fazia, aquilo era bem interessante. Aí, um dia ele foi fazer o lançamento do livro e eu fui para o lançamento do livro. E o pai dele estava lá. Aí o pai dele, assim, olhou para mim, meu filho entrou nessa aí, eu entendo. Eu conheço, desde os anos 70, eu morava em São Paulo. E uma vez vocês estavam cantando na rua assim, tocando aqueles tambores e tal assim. E aí, eu estava lá só olhando, na frente do mapping, lá no São Paulo. E aí eu vi que um cara entrou na rodinha de vocês lá e começou a perturbar as moças. É nordestino, né? Tem um conceito bem conservador, principalmente naquela época. E começou a perturbar as moças. E eu vi aquilo lá, ele era bem grandão, fortão assim, e bruto, meio bruto. Então, aí eu entrei lá, tirei o cara e levei da roda. Agora, olhem só, há muito tempo atrás eu ouvi, antes eu tinha ouvido que os devotos estavam fazendo um harinama e que entrou um cara meio bêbado e começou a mexer com as devotas dentro da roda do harinama. E que o líder, que era Jagni, o discípulo Prabhupada, desfez a roda, fez uma cobrinha, fez tudo para poder se livrar do cara e não tinha se livrado. Ele disse, aí eu resolvi cantar para Nrsimhadeva. Quando eu cantei para Nrsimhadeva, um cara grandão entrou na roda, pegou o cara, tirou e levou para bem longe. Olhem como eu ouvi as duas histórias. Imagine, eu falei com o Jagni depois e contei para ele também depois disso. Só não pude apresentar os dois. Mas essa história, eu vivi essa experiência, estou contando para vocês, para ver como Krishna está presente em todo lugar, no mapping, na feira de Caruaru, no Campina Grande também está, e aqui, em todo canto. Krishna está já, tem Mar del Plata, já no sul da América do Sul. Até lá Krishna está, não está? Está. Então, nós temos essa experiência espiritual e precisamos crer nisso. Destruí a camisa novinha. Então, Krishna é essa personalidade. E o mestre espiritual é o representante dessa personalidade. E os Vaishnavas são representantes dessa personalidade. E o Shastra é representante dessa personalidade. Eu estou me referindo ao Shastra, aos livros. Né? Os livros Shastra. Não, os Shastras são também representantes. Imagine, a gente não toca o Bhagavad Gita no chão. Imagine o que é rasgar o Bhagavad Gita, queimar o Bhagavad Gita. A gente nem deixa tocar no chão. Se acontece qualquer coisa, a gente toca o pé no Bhagavad Gita. A gente põe na cabeça o Bhagavad Gita. Então, nós temos esse cuidado com tudo, porque representam Krishna. Os Vaishnavas representam Krishna. Nós todos temos experiência de alguém que nos trouxe a mensagem de Krishna em momentos de dificuldade. Deve ser Krishna, eu estou ouvindo isso agora, deve ser Krishna, e realmente é coerente com o Shastra, é coerente com o meu mestre espiritual diz, é coerente com os Vaishnavas. Muito obrigado, Prabhu, que você está me dizendo, é iluminação. Então, Guru, Shastra e Sadhu são fontes de informação muito especiais para a nossa vida. E por que negligenciar? Por que ofender o Shastra? Por que ofender os Prabhus, as Matajis? Por que por que ofender? Não devemos. E por que blasfemar? E por que fazer isso com o Guru, com o mestre espiritual? Então,
em termos de etiqueta, viver uma cultura de paz é tudo de bom. Viver uma cultura de paz, tirar esse espírito de autodefesa natural que nós temos com esse corpo, relacionado com esse corpo, o espírito de autodefesa. Então nós não precisamos tanto esforço. E devemos fazer o esforço para não ofender o mestre espiritual, nem os Vaishnavas, nem as janas, as pessoas em geral, não ofender ninguém, viver uma vida simples, com um pensamento elevado. Alguma perguntinha rápida? Guru Krishna? Quando a pessoa se sente ofendida, qual é a mentalidade que ela deve ter nesse caso? Nós temos inteligência, então nós sabemos o que é errado, quando é feito errado com a gente. Mas nós não devemos internalizar isso. Nós temos que resolver isso do lado de fora, da inteligência. Porque nós sabemos, se alguém nos maltrata, nós não somos insensíveis, ignorantes. Nós sabemos, esse comportamento é errado. Essa pessoa está se comportando errado. Se ela é uma pessoa que está sob nossa direção, nós podemos corrigi-la. Se não está sob nossa direção, não podemos corrigi-la. Temos que deixar que ela entregue a Krishna. Como Brihaspati, Deus preferiu deixar todos os seus discípulos sem a sua associação, ficou invisível, foi embora, sumiu do planeta. Então, nós precisamos não deixar isso entrar, para a gente não se sentir ofendido. Quando a gente se sente ofendido, é porque a gente tinha alguma expectativa. E essa expectativa foi a armadilha que fez a gente se sentir ofendido. A gente não deve se sentir ofendido, mas a gente deve atuar como se tivesse se sentido ofendido, para o bem, quando é para o bem da pessoa, para corrigir a pessoa. Aí sim. Mas a pessoa, intimamente, deve tocar a sua vida com bem-aventurança. Ananda, bem-aventurança. Hridaya Ananda. A bem-aventurança dentro do coração, sempre. A gente não deve perder esse estado de bem-aventurança interna. Mas, entendendo, nós somos também agora bobos de pensar, alguém pegou a ponta de cigarro e queimou nossas costas, minhas costas. E ele, misericórdia de Krishna para mim. A gente sabe que aquela pessoa fez algo errado. A gente sabe que a pessoa fez algo errado. Que é grave. E outras ofensas. Isso com as pessoas comuns. Com os Vaishnavas também. Então a gente não deve se sentir ofendido. Mas deve resolver no plano da inteligência. Todas as glórias ao Senhor.